Bom dia, pessoal. Nesse vídeo eu irei fazer a correção da atividade deixada na aula passada, um questionário, com 5 questões sobre o endereçamento IPv6. Bem, na questão 1, temos o seguinte: sobre o protocolo IPv6, é correto afirmar que, aí a primeira alternativa, a sua implementação só ocorrerá após a substituição total do IPv4. Pelo que nós vimos, nos vídeos deixados na aula, sabemos que isso está incorreto, né? A implementação do IPv6 ela já foi iniciada, no entanto, o IPv4 continua em uso, de forma que a substituição total, ocorrerá de forma gradativa. Então a resposta, não é essa primeira alternativa. Aí a segunda. O endereço IPv6 2011.2.0f.ef.ba43.1234 é o mesmo que 2011.2.0f.ef.ba43, essa sequência aí de 4 grupos de 4 zeros, 2.1234. Pelo que foi apresentado nos vídeos, deixados na aula também, podemos afirmar, que isso aí sim é verdade, Nós podemos abreviar um endereço IPv6 substituindo um grande grupo de zeros presentes no endereço por dois pontos, desde que feito uma única vez. E é isso que foi feito nessa alternativa. Para que nós tenhamos certeza de que essa é a opção correta, nós vamos verificar também as demais alternativas, ok? Na terceira, diz que o endereço IPv6 é normalmente escrito como 8 grupos de 3 dígitos hexadecimais. E isso aí também está incorreto, O endereço IPv6 é formado por 8 grupos de dígitos hexadecimais, porém são 4 dígitos e não 3, como afirma nessa alternativa. A quarta alternativa diz que o protocolo IPv6 prevê 5 classes de endereços, A, B, C, D e E, Nós sabemos que no IPv4 essas classes são consideradas, porém no IPv6 os endereços eles não são classificados dessa forma. Existem faixas de endereço IP específicas para determinados usos, mas eles são classificados de outra forma, não pelas letras de A até E como no endereçamento IPv4. A quinta e última alternativa afirma que o endereçamento IPv6 envolve 256 bits. Novamente, conforme apresentado nos vídeos, isso também está incorreto. No endereçamento IPv6 são envolvidos os 128 bits que formam o endereço IPv6 e não 256 bits como é afirmado aí. Dessa forma, a alternativa correta é realmente a segunda alternativa, ok? Partindo então para a próxima questão, nós teremos o seguinte: ao se verificar como é o endereçamento IPv6, Internet Protocol versão 6, observa-se que existem 3 tipos de endereços definidos, diferentes do IPv4, que são no caso aí os seguintes, Quais são, esses 3 tipos de endereços para o IPv6, que não constam diferente do IPv4, Bem, uma forma fácil de responder essa questão é lembrar que no endereçamento IPv6 não existe um endereço de broadcast, aquele que no IPv4 possui os octetos da parte de host setado em 255, A partir disso já seria possível excluir todas as alternativas, exceto a terceira, onde não consta o termo broadcast, De toda forma, no último vídeo deixado na aula também, logo no início, se afirma que os endereços IPv6 podem ser divididos funcionalmente em 3 tipos, Unicast, Ncast e Multicast. Sendo esse multicast aí análogo ao broadcast do IPv4, mas não são exatamente a mesma coisa. Assim, a alternativa correta é a terceira. Lembrando que em todas as questões, a ordem que as alternativas aparecem está sendo aleatória de questionário para questionário, ok? Então, atentem-se a isso na hora de corrigir a sua atividade. A próxima questão, aliás, vou marcar aqui, Terceira. A próxima questão, então, pergunta quais dos endereços IPv6 abaixo são válidos, considerando as regras de abreviação admitidas. Para responder essa questão, basta lembrar que, ao abreviarmos o endereço IPv6, podemos substituir uma sequência de zeros por dois pontos apenas uma única vez. De outra forma, não teria como saber quantos zeros foram abreviados. Pensando nisso, a única alternativa correta é a terceira, porque
Nas demais aparece a abreviação com dois pontos, mais de uma vez, né? Enquanto nessa aqui só aparece uma única vez aqui no final. A quarta questão pede para compactar ou descompactar os endereços IPv6 apresentados utilizando as regras de abreviação existentes. Neste caso, né, compactar os que estiverem expandidos e descompactar os que já estiverem abreviados. Vamos lá então. As formas de abreviação admitidas, né, para o endereço IPv6 são a substituição de um grupo de zeros por dois pontos e a supressão, né, de zeros à esquerda em cada hexadecateto, né, que são no caso os conjuntos de dígitos hexadecimais. No primeiro caso nós teremos então 2002, dois pontos, colocar maiúsculo e C 0, né? Aqui já suprimimos um zero à esquerda, né? Depois nós temos dois pontos 200, dois pontos 1. Aí aqui como temos a maior quantidade de zeros, né, colocamos dois pontos 4EB, dois pontos 44CE, dois pontos 8A2, né? E esse é o máximo de abreviação que podemos definir para esse endereço aqui, certo? Sempre suprimindo os zeros à esquerda e onde tiver o maior grupo de zeros, né, nós substituímos por dois pontos. No caso aqui, vocês podem pensar que às vezes podem pensar que o maior grupo de zeros é esse, né, ao invés desse. Só que esses zeros aqui do terceiro hexadecateto, né, estão à direita do 2 ali, né? Então, se a gente abreviasse essa parte, não teria como saber quantos zeros vem depois desse 2, né? Se vem 1 zero, 2 ou 3 zeros aqui, né? Então, por isso sempre fazemos a abreviação de utilizando dois pontos, a partir de um zero que inicie, né, após no início de um dos hexadecatetos, né? Por exemplo, nessa questão aqui de baixo, né, na próxima, nós teremos aqui o seguinte, né? FE80, e aí já temos o maior grupo de zeros que aparecem aí no endereço, né? Então nós colocamos dois pontos, sem incluir esse zero do 80 aqui, né? Porque ele é importante. Se a gente suprimisse ele, poderia se imaginar que o zero daqui, né, vem antes do F, sendo que na verdade vem aqui depois. Então sempre temos que nos atentar a isso, tá? Só podemos incluir aqui, né, nos dois pontos, os zeros que tiverem à esquerda, por exemplo, aqui, né? Colocaríamos então dois pontos e depois apenas o número 1 aqui, não necessitando, né, parar aqui, né? Até porque isso aqui seria suprimido de toda forma. Depois temos então dois pontos e apenas um zero aqui, né? Não dá para pôr dois pontos de novo para substituir esses zeros, então apenas o zero. Aí dois pontos, 6, 0, BB, dois pontos, 8E, né? Suprimimos esses dois zeros que aparecem. E aí, para finalizar, dois pontos, 7402, ok? Na próxima nós teremos, na verdade aqui o endereço está abreviado, né? Nós temos que desabreviar, né? Temos que expandir ele. É importante que lembrarmos, né, que os endereços IPv6 são formados por 8 grupos de 4 dígitos hexadecimais, como nós vimos anteriormente. Temos explicitamente ali 5 grupos de dígitos hexadecimais, né? Isso quer dizer que estão abreviados 3 grupos de zeros onde estão os dois pontos. Ficará então assim: FE80, dois pontos, um grupo de zeros, dois pontos, outro grupo, dois pontos, outro grupo, né? 3 grupos de zeros hexadecimais aí. Então repetimos o restante, né? B3, D7, dois pontos, 3DE, C, dois pontos, 84, B8, certo? No caso aqui, 8 hexadecatetos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, nessa próxima é a mesma lógica, né? Temos um grupo de dígitos hexadecimais, então estão faltando aí 7 grupos, né? O endereço expandido ficará então FF00 seguido de 7 grupos
de zeros aí, né? Então temos F00, dois pontos. Um grupo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de zeros hexadecimais aí, né? Para completar esse endereço IPv6 expandido, né? Na próxima, o endereço está completo aqui, né? Com 8 grupos de 4 dígitos hexadecimais. Então nós temos que abreviá-lo, né? Ficará então conforme igual nas anteriores, né? 2001, 3 zeros, 2 pontos 1, 2 pontos ACAD. Aqui temos o maior grupo de zeros, né? Iniciados a partir do início do hexadecateto. Então colocamos 2 pontos, 2 pontos, 330 E, 2 pontos, 10 C2, 2 pontos, 32BF, né? E assim então nós terminamos essa quarta questão, né? Tudo nos conformes aí. Beleza? Lembrando que vocês poderiam ter utilizado letra minúscula aqui também, tá? Que não haveria diferenciação. A resposta seria aceita também, ok? Partindo então para a próxima e última questão, nós temos aqui, né, que associar os endereços IPv6 apresentados com o tipo de endereço correspondente. Aqui nós poderíamos ir pela ordem, né, do primeiro para o último, verificando, ou pelo que você lembrasse, né, mais facilmente. Por exemplo, o endereço 2.2.1 é utilizado para loopback, né, no IPv6. Então já se poderia classificá-lo aqui, né? Poderíamos colocar aqui então já endereço de loopback. Isso é apresentado bem no início do último vídeo, né, deixado na aula. E também foi falado, né, eu deixei escrito na parte de baixo do vídeo que os endereços na faixa 2000 a 3FFFF lá, né, são endereços de unicast global, né, utilizados para conectar qualquer dispositivo à internet. Então já podemos definir esse endereço também, né, no caso esse aqui como unicast global e esse aqui também, pois estão na faixa de 20001 até 3FFF. Na verdade são os endereços iniciados em 2 e os endereços iniciados em 3, né? Os endereços que iniciam em 2 e em 3, então, são utilizados para unicast global, ou seja, conectar os dispositivos na internet. Seguindo também o que foi apresentado no vídeo, nós temos que os endereços iniciados em FE80, né, no caso este último aqui, né, são endereços de link local. Podemos então já classificar ele como endereço de link local. Aí temos que os endereços iniciados em FC00 são endereços de local único, né, identificados pela sigla ULA, né, que no caso é Unique Local Address, né, enquanto que os endereços iniciados em FF00, né, no caso o que sobrou aqui, né, FF00 e FF00, são os chamados de endereços de multicast. Então nós podemos classificar aqui como endereço de multicast. Com isso, então, nós finalizamos, né, a correção dessa atividade, né? Basta então aqui a gente finalizar aqui a tentativa, né? Podemos enviar tudo e terminar, enviar aqui e verificamos aqui a nota, né? Verificamos que está tudo correto, né, conforme a nossa correção, beleza? Então era isso.